Boa noite. O Sindicato dos Jornalistas declara greve a partir do dia 9 deste mês. Mais de 100 crianças vão beneficiar da campanha de cirurgias gratuitas em Luanda para os casos de hidrocefalia e fenda do palato. Pais e encarregados preocupados com o aumento do preço do material escolar. Província de Cabinda com mais frequência de voos de ataque nos próximos tempos. Todo o desenvolvimento das notícias a partir de agora no Girassol Jornal. Saudações renovadas. O Presidente da República, João Lourenço, inaugurou hoje a nova sede do Governo Provincial de Cabinda. Localizado na Avenida Doutor Agostinho Neto, o bairro Miriam Guabi, o edifício custou aos cofres de Estado mais de 30 milhões de dólares norte-americanos. A inauguração da nova sede do Governo Provincial de Cabinda representa um passo na oferta de maior dignidade aos quadros da administração pública nesta parcela do país. Ladeado da Primeira-Dama da República e da Governadora local, João Lourenço efetuou o corte da fita de inauguração, ato indicativo da prontidão da infraestrutura para a sua entrada em funcionamento. Para a construção do edifício de 8 andares, foram investidos 30,9 milhões de dólares, ao passo que para o seu apetrechamento, o Executivo gastou 9,8 milhões de dólares norte-americanos. O Presidente da República subiu as escadas do Reis do Chão ao segundo andar, tendo depois utilizado o elevador para atingir o 7º e 8º andares. Já no interior da sala que acolheu a reunião com o governo local, encontro orientado pelo titular do Poder Executivo, João Lourenço, a governadora admitiu que o edifício antigo já não oferecia condições para o funcionamento normal do governo, uma vez que existe desde a época colonial. Susana Abreu refere que agora estão criadas as condições para uma melhor atuação da instituição. Um dos grandes ganhos para os funcionários do Governo Provincial de Cabinda é esta casa que estamos a estrear. Vamos dar dignidade aos nossos funcionários, servidores públicos, para que possam assim também desempenhar as suas funções e os utentes sentirem-se mais confortáveis na busca dos serviços públicos. Um grande ganho que acontece neste ano que celebramos os 50 anos da nossa independência. O novo edifício do Governo Provincial de Cabinda conta com 142 compartimentos, entre gabinetes de trabalho, salas de reuniões, sala de imprensa, área de arquivos, sala de primeiros socorros, balneários, auditório e muito mais. A instituição vai acolher todas as direções provinciais do governo local. A província de Cabinda precisa de 700 salas de aulas para dar cobertura da necessidade da procura de formação na região. A informação foi avançada pela governadora de Cabinda durante a reunião com o Presidente da República, João Lourenço. As principais preocupações da província de Cabinda foram apresentadas ao Presidente da República, João Lourenço. Depois de inaugurar a nova sede do governo e ter recebido informações detalhadas sobre o funcionamento do edifício, o Presidente da República reuniu com o governo provincial. Susana Abreu, governadora de Cabinda, começou por descrever o que foi feito durante os 12 meses que está à frente dos destinos da província, tendo destacado o projeto Pés na Terra, que tem estado a servir de apoio aos camponeses de todos os municípios com o objetivo de melhorar a produção agrícola na região. Temos apoiado e direcionado os pequenos agricultores a organizarem-se de formas a buscar recursos e alavancarem as suas atividades, assim produzirmos mais alimentos para a nossa população. Ao apresentar as dificuldades que a província enfrenta, o setor da educação foi destaque. A província necessita de 700 salas de aulas para responder à demanda face à procura pelo ensino na província. Precisamos de reforço para construirmos mais salas de aula. Temos um déficit de 774.
Também isto implicaria mais professores e melhores condições de ensino técnico profissional. E falando disto, temos também um desafio com as escolas técnico-profissionais, os ensinos médios, por exemplo, a situação dos laboratórios e melhores condições também para que as nossas unidades técnicas possam conferir melhor serviço na educação da nossa juventude. A situação energética ainda é um problema. A província não está ligada com a rede nacional. Continua na dependência das turbinas a diesel, o que tem estado a provocar elevados gastos para o governo. Senhor Presidente, a produção da energia elétrica em Cabinda ainda depende de turbinas. As turbinas funcionam a diesel e funcionam a gás. E estamos a aguardar a ligação da energia elétrica com a rede nacional. A rede de transportes públicos também consta das preocupações levantadas pela governadora Susana Abreu. Para além da falta de meios de transportes públicos suficientes, a condição das estradas também requerem atenção. Queremos também, Sr. Presidente, melhorar a rede de transportes público urbano, intermunicipal e a velha questão da ligação do território descontinuado com o resto do território nacional. Extratos da intervenção da governadora de Cabinda, Susana Abreu, durante a reunião com o Presidente da República, João Lourenço. Greve dos jornalistas na província do Mochico com adesão massiva. Em destaque. O primeiro dia de aulas na província do Ambo foi marcado por algum absentismo. Numa ronda feita hoje pela equipa de reportagem da Rede Girassol em diferentes instituições de ensino, o cenário era o mesmo: pouca presença dos estudantes. Escolas vazias, turmas não preenchidas, algumas com a presença de professores e noutras com alguns alunos ávidos para o primeiro dia de aula. O reencontro para o convívio acadêmico marcou no complexo escolar de Olinda Rodrigues o regresso às aulas. Gostei muito de vir ao primeiro dia de aula, ficamos um tempo com meus colegas, conversamos um pouco. Tem colegas que não apareceram hoje? Sim. Eles falaram de vir na escola na próxima semana, vem amanhã para nós estudar. Eu acho muito bom o primeiro dia de aula. Que mensagem quer deixar para os teus colegas que não apareceram no primeiro dia de aulas? Espero que amanhã apareçam. Queremos apelar aos pais encarregados da educação para que mandem os seus filhos à escola, que as aulas já começaram. O primeiro dia está sendo tranquilo, há pouco movimento dos alunos. Os pais incentivem os seus educandos para poderem aparecer nas escolas, que nós, os professores, estamos preparados para podermos arrancar com o ano letivo. Nesta instituição, por exemplo, ainda existem vagas para o programa de ensino de jovens e adultos para a 7ª classe. Todos aqueles, por fator idade, foram rejeitados noutras instituições e aqueles que tenham feito a sua 6ª classe já há bastante tempo, com letivo, os mesmos mostram-se expectantes para mais um período de aprendizagem que se deseja exitoso. Acho que os colegas pensam que no primeiro dia não tem aula, mas tem. O primeiro dia de aula está a ser bem bom, estamos a conhecer novos professores, novo ambiente e tudo mais, novos colegas. Hoje tivemos aula de geografia. Sendo o primeiro dia de aula, a escola não está muito cheia, porque alguns colegas pensam que o primeiro dia de aula não se estuda. Está a comparecer alguns professores noutras turmas também. Para as direções do Liceu Joaquim Capango e Comandante Velinga, as condições para o ano letivo 2025-2026 estão todas criadas, cabendo aos pais e encarregados de educação incentivarem os filhos a irem à escola. Nós, como instituição, as condições foram todas criadas com vista ao arranque do ano letivo 2025-2026. Tanto é que, a esta altura, registra-se um número menor de pais e encarregados de educação
na instituição, com vista a consultar as salas de aulas, ver as listas, se os nomes estão de forma correta. Em termos de presença, estamos bem, apareceram os professores. Os alunos é que temos aquela timidez destes. Acredito que por ser o primeiro dia, né, de aula efetiva, alguns ainda não se encontram na nossa província. Estes laboratórios entregues por Sua Excelência ao Governador da província, Engenheiro Pereira Alfredo, eu acho que vem dar um novo horizonte aos nossos estudantes, uma vez que vamos conciliar a teoria e a prática e temos estudantes ávidos em utilizar os mesmos espaços. É sabido que a maior parte dos estudantes que frequentam os liceus eram tidos como estudantes que lhes faltava algum elemento. Porém, desta feita, os laboratórios que o Liceu Comandante Vilinga recebeu ontem vai fazer com que os nossos estudantes consigam então ter as ferramentas necessárias para enfrentar aqueles que são os desafios do presente e do futuro. E o branco das batas escolares, símbolo de disciplina, voltou a marcar presença nas ruas da cidade de Saurimo, no início das aulas. Com o arranque do ano letivo, as ruas de Saurimo voltaram a ganhar cor e movimento. O branco das batas escolares, símbolo de esperança e disciplina, voltou a marcar presença em cada esquina da Lunda Sul. O desafio é este, o desafio é fazer com que as crianças que hoje iniciam o ano letivo possam, no final do ano, terminar o ano com êxito. Então, este é o nosso maior desafio. Nas escolas, os mais pequenos regressaram com entusiasmo às salas de aula, reafirmando o compromisso de aprender e construir um futuro melhor. Alunos vêm para a escola, para vocês aprenderem, para todos os alunos, aprenderem com as pessoas, falarem com os outros e aprender boas maneiras. Eu quero que venham, que não faltem, porque os primeiros dias são dias de comunicar com os professores, de os conhecer. Para os professores, o balanço inicial é positivo. Reconhecem o empenho dos alunos e destacam os principais desafios para este ano acadêmico. É um balanço positivo, pois acredito que outras escolas não têm esse número todo que nós temos na escola no dia de hoje. Já os diretores escolares apelam à participação ativa dos pais e encarregados da educação, sublinhando a importância do acompanhamento diário dos petizes. O que eu recomendo é que os alunos se empenhem mais, que haja um bom acompanhamento dos encarregados por parte dos alunos para que possam mesmo se empenhar no processo de ensino e aprendizagem. Na Lunda Sul, o início das aulas marcam também o começo de novas oportunidades. Cada estudante carrega nos livros e cadernos os sonhos que amanhã poderão transformar em realidade. Com o arranque do ano letivo 2025-2026, pais e encarregados de educação apelam pela redução dos preços do material didático, devido ao seu impacto positivo durante a administração das aulas. Para um melhor aproveitamento das aulas, é necessário que os alunos se façam acompanhar dos respectivos livros. Entretanto, os encarregados de educação mostram-se preocupados com os elevados preços dos materiais didáticos. Para muitos, os filhos correm o risco de não frequentar o presente ano letivo. Não estão na escola, porque ainda não comprei material escolar. Eu tenho 3 filhos. O mais velho, nesse momento, não está a estudar mesmo, porque está mesmo apertado. Já nesse momento, ainda não tenho salário. Estou aqui nos corre-corre, está mesmo mal. Não estão mesmo fáceis, estão muito caros, estão muito para além da expectativa e atendendo o ensino escolar do nosso país, acho que tinha que ser mais acessível para possibilitar tudo que é criança e facilidade dos pais em si. Neste momento mesmo, só mesmo 6 cadernos, está 3.500 kwanza, 6 cadernos, foi 2.500 kwanza. Ano passado foi 2.500 kwanza. Começaram ontem, mas as crianças ainda não foram na escola, estão em casa porque falta de material, falta de dinheiro. Material se compra com dinheiro. Os livros estão muito altos, com os cadernos, as lapiseiras estão mesmo... Passou Deus, não está mesmo muito fácil, não está fácil. Nós que trabalhamos estamos a reclamar, e aqueles que não trabalham.
não sei o que seria. Outro tema levantado pelas educandas diz respeito à dificuldade da inserção em instituições privadas. O colégio, as propinas subiram, porque estavam a pagar 2.000 e tal, o meu segundo filho está a pagar 3.900, o bebê que estava a pagar 1.000 e tal, está a pagar 2 e tal. Minha filha está no colégio, só as matrículas e uma inscrição está 11.000 kwanzas. Eu tenho 2 crianças, são no total de 22.000 kwanzas, só ainda fora os uniformes. Se for com uniforme, as 2 crianças bateu 42.000 kwanzas. Já nas instituições públicas, a procura por vagas continua a preocupar muitos cidadãos. A escola pública não tem vaga. É só mesmo assim nos colégios. Depois que eu, é só uma mão. O pai é falecido, é uma mão, estou mesmo no escore-core. Não sei se meus filhos vão estudar, esse ano se não vão estudar. Mas vamos entregar já na palavra do Senhor. Ele é que pode nos ajudar. Senão as coisas mesmo, minha filha, está tudo mal. O nome dos meus filhos, por acaso, não saíram. Não tinha nenhum sucesso. Até hoje, assim, ontem que eu deixei o recado no menino que é para ir no colégio, para ir lá saber como é que está. Já vi praticamente as contas, quanto é que eu vou gastar. Então eu falei para guardar mais um bocadinho. Nesse momento os meus estão mesmo em casa. Diante de todos esses desafios, os cidadãos apelam maior atenção às condições de acesso e permanência no sistema de ensino. Eu agradeceria se pelo menos os livros fossem gratuitos. Gratuito mesmo os livros, os cadernos, livros. Deve uma instituição, qualquer coisa, dever uma promoção, qualquer uma empresa, uma loja que se disponibiliza a oferecer os livros, os cadernos, nós agradeceríamos muito. Gostaria de apelar ao governo para ver se reduz mais um bocadinho, apela os vendedores que estão vendendo esse material para ver se reduz mais um bocadinho. Recordo que o ano letivo para o ensino geral e técnico profissional... Provas para o acesso ao ensino superior. Centenas de candidatos apresentaram-se nas salas de exames, determinados a conquistar uma vaga na universidade. Iniciaram em todo o país as provas de acesso ao ensino superior. Centenas de candidatos apresentam-se nas salas de exame, determinando a conquistar uma vaga na universidade. Pronto, estou muito ansiosa para poder realizar a prova. Espero que a prova seja sensível. Joana Manuel, que se destacou dentre os candidatos, aconselhou aos demais a não se limitarem pela deficiência física. Para essas pessoas que pensam assim, que ser alguém deficiente ou portadora de alguma deficiência, achar que não pode fazer nada, eu estou aqui com uma prova que é possível sim, é possível fazer e nós os deficientes temos mais potencial e mais capacidade de fazer coisas que até pessoas bem físicas não conseguem. Então, para essas pessoas que são cadeirantes, eu recomendo que levantem sempre a cabeça, que se dedicam mais, que nada é impossível, tudo é possível quando você acredita. Para o presente ano acadêmico, cerca de 6.000 jovens foram inscritos para o ingresso à universidade. Nós já temos arranque, exame de acesso dos candidatos aqui inscritos. Prorrogamos o prazo, demos a primazia a todos os candidatos se inscrever. E tivemos um número aproximado de 6.000 candidatos inscritos. O responsável destacou ainda que no ato da inscrição houve uma irregularidade por parte dos candidatos ao exame de acesso. Que não apresentaram requisitos necessários para se inscrever neste curso de Ciência da Educação. Também foi definido o perfil da entrada de cada curso. Portanto, houve constrangimento daqueles candidatos e é natural, porque eles não sabem, pensavam que em qualquer curso eles podiam se inscrever. As provas de exame de acesso à universidade decorrem a bom ritmo em todo o território nacional. O secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas declarou hoje a paralisação dos serviços dos órgãos públicos de comunicação social de todo o país a partir da próxima terça-feira, 9 de setembro. Secretariado, e eu que represento aqui o secretariado, o secretário-geral
do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, declaro a greve. E a greve nacional dos profissionais de comunicação social pública chegou com força na província do Mochico. Em adesão massiva aos jornalistas que diariamente dão voz às comunidades, desta vez suspenderam as atividades para reivindicar melhores condições dignas de trabalho. Em todo o país, jornalistas dos órgãos públicos de comunicação social decidiram cruzar os braços. No Mochico, a decisão à greve foi total e as vozes que normalmente informam, desta vez exigem ser ouvidas. Greve, 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 queremos 58, queremos 58. A paralisação, convocada pelo Sindicato dos Jornalistas Angolanos, surge após o incumprimento do caderno reivindicativo que previa o aumento salarial de 58%. No Mochico, o secretariado provincial aderiu à greve e os profissionais de diversos órgãos de comunicação social manifestaram-se aos microfones da TV Girassol. Estou assim porque a cor preta significa tristeza, luto, significa revolta, significa desespero. E em função de não termos sido ouvidos, e hoje, graças a Deus, quero aqui tecer encômios ao sindicato por ter decretado a greve, que é justa, é de lei, os homens são regidos pela lei, e quem a lei desobedece, pela lei deve ser castigado. O jornalista é aquele que leva a informação, o saber e nós é que comunicamos ao povo aquilo que realmente se passa no país. É inadmissível numa altura como esta um jornalista estar a ganhar 240 mil kwanzas com o custo de vida elevado que temos. A secretária provincial do sindicato, Arlete Simão, reforça que a greve é legítima e continuará até que o executivo tome decisões concretas em prol da classe jornalística. Nós, enquanto sindicato ao nível da província do Mochico, nos unimos aos demais secretariados ao nível do país e juntos caminhamos até chegarmos a esta meta, que é a de declarar-se a greve. E foi declarada e vamos cumprir, vamos fiscalizar e vamos até onde pudermos. O que é que se reclama? Se tem estado a ver um pouco por todo o país, temos estado a ser colocados de parte, tratados que nenhum parente pobre. Então, estamos aqui a reclamarmos os nossos direitos e esperamos nós que sejam cumpridos. Os 27% que foram anunciados, não concordamos, esperamos que os 58% sejam efetivados. Um total de 100 crianças com deficiência lábio-leporino, fenda palatina e hidrocefalia vão beneficiar de intervenções cirúrgicas. No primeiro dia da campanha na zona do Benfica, 10 crianças foram operadas ao lábio leporino. Devolver o sorriso e a autoestima a crianças, a adolescentes, até mesmo adultos que vivem com malformação congénita é o que se pretende com a campanha de cirurgias corretivas. No Centro Neocirúrgico e de Tratamento à Hidrocefalia localizado no Benfica, em Luanda, encontramos testemunhos de mulheres que procuram devolver o sorriso e a autoestima dos seus filhos. No momento da ecografia não me disseram nada porque foi uma surpresa para mim quando dei a luz. Notei logo a fenda do lábio. Fizemos os exames. O terceiro exame foi o exame de
anestesia, foi ali que eles analisaram que o bebê está apto para fazer a cirurgia. Não são aptos porque o bebê não pode ter nenhuma patologia, não pode ter tosse, não pode ter gripe, não pode ter qualquer tipo de febre. Então, as mamães têm que controlar muito bem o peso, a alimentação. Quando não tem esse controle, ele não fica apto. Quero sair aqui com um sorriso para mim e um sorriso para ele também, para que não possa sofrer bullying, porque nós sabemos que algumas pessoas fazem bullying nas crianças que têm essas fendas palautinas e como outras patologias também. Por isso é que eu estou aqui para cumprir com aquilo que é necessário para ele, o melhoramento dele. Eu também, mãe, nasci assim, fui curada, né, operada, e o bebê também foi operado, graças a Deus, correu bem, estou feliz. Está faltando uma cirurgia de fenda palatina, que é o céu da boca. Espero que corra bem, né? Porque o sorriso da criança é alegria para toda mãe. A responsável pela campanha de cirurgias ao lábio leporino, bem como fenda do palato e hidrocefalia, disse que as crianças parte de um grupo de 100 que vão beneficiar destas cirurgias até o dia 14 deste mês. Para 100 cirurgias, 10 cirurgias por dia, porque está salvaguardado 5 para cada sala de cirurgia. Que nós consigamos recuperá-las para devolver um sorriso e que saibam ajudar na fala e a autoestima de cada criança. A criança sofre, vamos assim dizer, bullying. E isso constrange muito e limita muito a vida de cada criança. A campanha está a decorrer com o seu início a 1 de setembro e término a 14 de setembro. Quanto às cirurgias ligadas à fenda do palato e hidrocefalia, a responsável disse que serão apenas realizadas na sexta-feira e reafirmou que a equipa médica, composta por médicos anestesiologista e cirurgião pediátrico argentinos e angolanos, está pronta para fazer a operação cirúrgica. Tendo já 60 de lábio leporino e fenda palatina, resta-nos 40 para a hidrocefalia. Nós tínhamos a previsão de atingirmos apenas Luanda, mas nós temos pacientes, um paciente do Lubango, um paciente de Malange, 2 de Benguela e 2 de Bengo. Nestes primeiros 3 dias, nós vamos fazer cirurgias a 10 crianças por dia, porque temos 2 equipas. Temos a equipa dos médicos que nos vieram apoiar, que são os médicos argentinos, e temos a equipa dos médicos angolanos. A partir de sexta-feira, arrancamos com 5 de fenda palatina e lábio leporino e 5 de hidrocefalia. Campanha Nacional de Cirurgias Gratuitas a crianças acometidas com hidrocefalia, fenda palatina e lábio leporino termina no dia 14 deste mês com crianças de várias províncias do país. Vale realçar que a fenda palatina é caracterizada por uma abertura no seio da boca, enquanto o lábio leporino é caracterizado por um corte ou falta do tecido entre o lábio superior e o nariz. A implementação da vacina contra o papilomavírus humanos, HPV, os casos de sarampo e cólera, foram analisados nesta terça-feira em Luanda, no encontro promovido pela Aliança Mundial para Vacinas e Imunização, Gavi, OMS, Unicef, Banco Mundial e outras organizações. O workshop de avaliação serviu para refletir sobre os progressos alcançados e os desafios ainda persistentes na implementação do Programa Nacional de Imunização. O secretário de Estado para a Saúde Pública, Carlos Alberto Pinto de Sousa, falou da importância deste evento. Este ato é de extrema importância porque vai reunir todos os parceiros e agentes de cooperação, em particular a Gavi, portanto, que têm disponibilizado e apoiado a Angola na aquisição de vacinas. É um momento de avaliarmos o que é que está a acontecer, estabelecer novas estratégias e verificar também quais foram os ganhos. Portanto, é um momento ímpar.
Nós estamos em crer que no final deste encontro sairão, portanto, sugestões e recomendações que servirão para a melhoria do Programa Nacional de Imunização. Sobre as taxas de cobertura nacional de vacinação, o secretário de Estado para a Saúde Pública disse que o objetivo é que o país chegue acima de 80% a 90%. Nós temos estado a implementar ações para ampliar tanto a taxa de cobertura vacinal. A taxa de cobertura ainda não é satisfatória, mas tudo é feito para que a vacinação na rotina seja uma realidade. Portanto, e é isto que vai ser discutido. Nós estamos em crer que as taxas confortáveis deveriam ser acima de 80% a 90%. Em algumas existem essas taxas, mas na maior parte dos casos a taxa é baixa por vários fatores. Também sabemos que tanto o que fez acelerar a cobertura vacinal foram, portanto, as epidemias que nós tivemos ao longo do tempo. Portanto, para fortalecer portanto, a cobertura vacinal, o Ministério da Saúde está a implementar o Programa Nacional de Saúde Comunitária, que vai possibilitar que também, portanto, a comunidade tenha uma intervenção, porque nomeadamente as famílias, tanto os indivíduos, os líderes comunitários, são parceiros e são eles muitas vezes que ajudam a aumentar a taxa de cobertura. Carlos Pinto de Sousa disse ainda que o país tem tido surtos isolados de sarampo. Sem avançar números, falou das estratégias que o governo tem implementado para erradicar a doença. Nós temos tido alguns surtos isolados, portanto, e qual é a estratégia do Ministério? Nós temos feito, portanto, vacinação de bloqueio, mas estamos a preparar também uma campanha de vacinação, portanto, para o país. Mas para surtos isolados, a estratégia é vacinação de bloqueio. O número é variável, portanto, depende da fonte. A fonte, às vezes, é variada e uns dizem 200, outros dizem 100. O que temos a certeza é que existem casos, não é? E que, portanto, a Direção Provincial, o Gabinete Provincial de Saúde, tem feito, portanto, ações de bloqueio e nós iremos, portanto, dentro de alguns meses, fazer uma campanha de vacinação em todo o país. O Programa Nacional de Imunização conta com o apoio do GAVI, da OMS, do UNICEF, do Banco Mundial, do PNUD, do World Vision e de outros parceiros técnicos e financeiros. Outro marco relevante da cooperação com GAVI, que foi discutido neste workshop, é sobre a implementação da vacina contra o papilomavírus humano, conhecido como HPV. O HPV será implementado em Unganha, uma inovação, em outubro, portanto, nós iremos implementar o HPV e depois vamos introduzir em 2026 na rotina. Portanto, parece que não, mas nós com isso iremos ter um ganho muito grande, portanto, na redução e na prevenção, portanto, futuramente, do cancro do colo do útero. Inicialmente, para a vacinação contra o HPV, o Ministério da Saúde já adquiriu as doses da vacina com o empréstimo do Banco Europeu de Investimento em parceria com o PNUD. A vacinação é uma das medidas mais eficazes para proteger a saúde das crianças e prevenir doenças graves. O calendário nacional de vacinação estabelecido pelo Programa Nacional de Imunizações orienta pais e responsáveis sobre as vacinas obrigatórias desde o nascimento. O cumprimento rigoroso desse cronograma é essencial não apenas para a proteção das crianças, mas também para garantir a saúde coletiva. As vacinas são aplicadas em diferentes fases da infância porque o sistema imunológico das crianças ainda está em desenvolvimento. A responsável nacional do Programa de Imunização, Alda Sousa, disse que toda criança que nasce deve visitar a unidade sanitária no mínimo 5 vezes para o cumprimento do calendário vacinal. Este calendário prevê o combate de 13 doenças, com destaque para o BCG, a pentavalente, sarampo, poliomielite e outras, e deve ser administrada da nascença aos 5 anos de idade. E desde já adiantar que as patologias que são cobertas com o nosso calendário de vacinação, dizer que a BCG, isso que é a tuberculose, né?
a poliomielite, a hepatite B, que nós administramos ao nascer. Temos a vacina pentavalente, que protege contra 5 doenças, no calendário nacional, contra 5 doenças, que inclui a hepatite B, também a meningite, a vacina a pneumo, que cobre também a meningite de outras etiologias, a vacina rotavírus, que protege a criança contra as diarreias causadas por rotavírus, o sarampo, a vacina contra a febre amarela. A idade média da vacina desde a nascença são até os menores de 5 anos, mas quanto mais cedo as crianças forem vacinadas, melhor. Ainda a nossa orientação é de que toda a criança, até completar os 2 anos de idade, deve concluir o esquema de vacinação. Depois dos 2 anos de idade, são doses de reforço que nós oferecemos através das campanhas de vacinação. Alda de Souza reforça a questão da visita das crianças ao hospital ao menos 5 vezes para completar o esquema de vacinação. Não importa a criança receber as vacinas só nos primeiros meses. Por isso é que nós orientamos que devem visitar 5 vezes a unidade sanitária para ter o esquema de vacinação completo. Por quê? Porque existem vacinas de doses múltiplas. Daí nós teremos toda a garantia de que esta criança está totalmente imunizada. E outro aspecto fundamental também da importância da vacinação no cumprimento do calendário é a vacina contra o sarampo. O Programa Nacional oferece esta vacina às crianças aos 9 meses e há um reforço aos 15 meses. A responsável nacional do programa de imunização disse que nos dias 5, 6 e 7 de setembro vai acontecer a segunda fase nacional da campanha de vacinação contra a poliomielite. Dizer que nós estamos num período com registro de casos de poliomielite em Angola. Faremos uma segunda fase nacional que está previsto para os dias 5, 6 e 7 do mês de setembro. Nesta campanha nós prevemos vacinar mais utilizado, que é a vacinação casa a casa, rigorosamente casa a casa, mas também teremos equipas móveis e avançadas que vão visitar ou vacinar as crianças que estão situadas em áreas com muita aglomeração, nas portas de entradas, em igrejas e etc. O país registrou até o momento 27 casos de poliomielite. Dizer que até o momento foram diagnosticados 27 casos de pólio, dizer que estes 27 casos nós podemos traduzir em isolamento de 27 vírus. Por quê? Porque esses vírus foram isolados não só em crianças com paralisia flácida e aguda, mas também foram identificados no meio ambiente, em esgotos, porque existe um programa de vigilância ambiental, onde nós escolhemos a amostra de esgotos. Então, nessas amostras também foram isolados o vírus da polio, bem como algumas crianças que tiveram contato com os casos positivos, né? As províncias afetadas são Benguela, Huila, Kwanza Sul, Huambo, Bié, Lunda Sul e Norte e Luanda. A província de Cabinda poderá ver aumentada a frequência de voos da TAG nos próximos tempos. Esta é uma das conclusões saídas da reunião que o Presidente da República, João Lourenço, orientou hoje no quadro da visita de trabalho de 2 dias à província mais ao norte de Angola. No entanto, o Presidente da República já se encontra em Luanda. Foi uma reunião de aproximadamente 3 horas, ocasião aproveitada pela governadora provincial de Cabinda, Susana Abreu, para apresentar ao titular do Poder Executivo as grandes preocupações da população local. Dela resultaram orientações baixadas pelo Presidente da República e que vão contribuir para minimizar as inquietações das populações das terras de Mayombe. A questão da ligação de Cabinda com Luanda e vice-versa, por exemplo, poderá ser resolvida nos próximos dias com o aumento da frequência da companhia aérea de bandeira nacional. A indicação que temos do Ministério dos Transportes é que está em curso a aquisição de mais um ferryboat. Portanto, isso vai naturalmente ajudar a melhorar o transporte marítimo. Em relação ao transporte aéreo, tanto há em perspectiva o aumento da frequência
da TAG aqui para a cabina, e é um trabalho que está a ser desenvolvido no sentido de assegurarmos que a subsidiação dos preços dos bilhetes de passagem produzem efetivamente os efeitos desejados. No domínio do agronegócio, as conclusões da reunião passam pela mobilização de recursos para o fomento da criação de gado. A província tem condições para fomentar esse tipo de atividade pecuária e até mesmo para servir as necessidades daqui da província. O mesmo exercício deverá ser feito em relação àqueles produtos que a província revela tanta capacidade de produção, como é o caso do cacau, do café, do dendém, tanto que podem ser transformados por via da criação de indústrias de transformação aqui mesmo na província de Cabinda. Pela sua localização geográfica, Cabinda é das províncias de Angola com mais preocupações relacionadas à imigração ilegal. Neste domínio, de acordo com o ministro da Administração do Território, Dionísio da Fonseca, que faz o balanço da jornada do Presidente da República, foram baixadas recomendações que têm que ver com o reforço da segurança nas fronteiras. Sabemos que é um problema com alguma complexidade, tendo em conta as ligações históricas que existem entre a província de Cabinda e os países vizinhos, há também relações de consanguinidade entre essas populações, mas não podemos permitir que continua a ser persistente, portanto, a existência de imigração ilegal. Portanto, existem processos regulares, legais, para as pessoas saírem dos seus países para Angola, e este expediente, portanto, legalmente existente, que deve ser obedecido. Dionísio da Fonseca sinalizou que da reunião saiu também a recomendação para uma atenção especial aos setores da saúde e educação na elaboração do próximo Orçamento Geral do Estado. Portanto, em função da nossa capacidade de mobilização de recursos financeiros para admitir professores, vamos faseadamente vamos preenchendo, digamos assim, aquelas são as necessidades em termos de pessoal para o setor da educação. Na saúde, vai-se concluir também os projetos que estão em curso, nomeadamente o Hospital Alzira da Fonseca, o Hospital de Belize, e vai-se construir um novo hospital municipal no município do Bucuzal. Há necessidades ao nível dos novos municípios e temos orientação para, no quadro do Orçamento Geral de 2026, prevermos o conjunto de infraestruturas necessárias para darmos vida a esses municípios, desde as infraestruturas da saúde, da educação, tanto da ação social, da juventude e esportes, entre outras ações. O Presidente da República, João Lourenço, orientou a reunião com o Governo Provincial de Cabinda nesta terça-feira, ocasião que marcou o encerramento da sua jornada de 2 dias aqui em Cabinda. Veja no próximo bloco os 112 anos da cidade de Lobito e o resumo da atualidade desportiva. Partimos para a primeira pausa. Eu volto a seguir. Estamos de volta à informação, agradecendo o carinho da sua audiência. Especialistas apontam que o uso de suplemento alimentar e anabolizantes devem ser feitos com uma recomendação médica devido à contração de doenças que podem ser letais. Muito se fala sobre o uso de suplementos alimentares, mas o que conseguimos constatar é que, para quem pratica exercício físico ao ar livre ou em ginásios, estes produtos são considerados essenciais devido ao aumento de força e energia que proporcionam. É o whey protein. É basicamente que eu uso o whey protein e a creatina. Mas raras vezes eu tomo creatina. Eu acho que o whey ele recomendou-me a tomar umas 2 ou 3 vezes, mas tirando isso, não faço consumo de nenhum. É extremamente necessário tomar os suplementos alimentares. Cardio, fitness e treino de força muscular, eles é que orientaram-me. E pronto, depois eu fui pesquisando e vi que é benéfico para mim. O personal trainer Vasco Estevão
destaca que é importante desmistificar a ideia de que suplementos e anabolizantes são a mesma coisa. Os anabolizantes são hormônios sintéticos, sim senhoras, que também existem. Eles foram feitos para também suprir alguma necessidade fisiológica. Estamos a falar de pessoas com problemas pessoas que têm problema de AIDS, problema de osteoporose, também para os diabéticos, porque nós sabemos que essas pessoas que têm problema, por exemplo, de HIV e têm problema de osteoporose, há uma quebra muito grande na estrutura óssea, que tem problema de osteopenia, que é a diminuição, a redução da estrutura óssea. Não é? E por isso é que o uso desses anabolizantes estão ali para ajudar essas pessoas. Suplementos é importante, sim senhora, porque nós não temos esse tempo. Proteína whey, BCA, glutamina, existem outros suplementos que são essenciais que o nosso organismo precisa. De acordo com o instrutor de fitness, Orlando Ngunga, existem critérios técnicos que devem ser seguidos antes de se recomendar a suplementação alimentar. A suplementação acaba primeiro em mexer naquilo que é a dieta do aluno e introduzir uma ferramenta, que é o suplemento. Tu queres perder peso, tu tens que deixar de consumir, vamos supor que estás com sobrepeso, tens um índice de massa gordurosa muito elevado, gordura visceral. As gorduras são carboidratos reservados, né? Então, eu tenho que fazer quebra no consumo de carboidratos, mas o nosso corpo em si precisa de carboidratos. Eu vou tirar carboidratos da tua alimentação para não criar um déficit naquilo que é a tua dinâmica corporal. Eu ponho um suplemento. Por outro lado, o personal trainer Vasco considera que, mesmo sem a prática de exercício físico, é possível consumir suplementos alimentares desde que o uso seja feito de forma adequada. Meu avô tem 97 anos. Eu dou suplementos alimentares ao meu avô. Glutamina, por exemplo, porque ajuda muito a regular o intestino, não é? É muito bom para as pessoas de idade. A minha filha só tem 3 anos. Eu ponho um bocadinho de proteína whey também na comida dela, para fazer um shake no batido. É importante. O suplemento ele está ali mesmo para ser usado. O problema é quando o suplemento é usado sem orientação profissional. Isso pode levar a desequilíbrios nutricionais e sobrecarga renal, problemas digestivos e até risco de contaminação por substâncias proibidas, efeitos colaterais graves, quando doses são exageradas ou combinadas com outros produtos. O mercado não é totalmente regulamentado e muitos suplementos não têm comprovação de eficácia. Por isso, a orientação é clara. Suplementação não substitui a alimentação equilibrada e deve ser prescrita por um nutricionista ou médico especializado. E após o alerta do Ministério da Saúde sobre o não consumo dos tipos de mandioca crua devido à intoxicação alimentar, alguns populares afirmam que preferem continuar a consumir o alimento porque desconhecem os riscos do mesmo. O consumo da mandioca crua continua entre as preferências de muitos cidadãos. Apesar do alerta do Ministério da Saúde sobre o não consumo da mandioca crua, devido à existência de toxinas que podem ser prejudiciais à saúde, para muitos ainda é um tabu, alegando mesmo desconhecer os riscos provenientes do produto, afirmando mesmo que a mandioca crua acaba por ser benéfica para a saúde. Eu particularmente tenho comido bastante, mesmo nesse dado momento, está a dar de mamar, tenho comido bastante a mandioca crua com a jinguba e não tem feito mal algum. Já vi sim alguma informação sobre isso, mas não acredito que a mandioca é prejudicial à saúde, não acredito nem concordo com isso. Não vi, mas já escutei isso pelo noticiário. Crua e fervida eu como. As duas coisas eu como. Conheço o tipo de mandioca que eu vou consumir crua, que não é amarga, que não mata. Para o especialista em saúde pública, algumas mandiocas não são permitidas para o consumo humano. A sua identificação passa pelo gosto amargo. Entre os sintomas do consumo deste tipo de mandioca estão as dores abdominais, vômitos, cefalia, dor de cabeça, alteração da fala e dificuldade para caminhar. Tonturas, dor de cabeça, forte fraqueza ou então câimbra nos músculos, precisa rapidamente acessar a uma unidade sanitária para se fazer a desintoxicação do organismo, porque o cianeto é bastante tóxico e quando ela atinge os músculos peitorais, os músculos, portanto, que compõem o sistema respiratório, paralisam e ali
para-se a respiração e então entra naquilo que nós chamamos em medicina paragem cardiorrespiratória, acabando de morrer. Não tem nenhum problema, porque o nível de cianeto que compõe é bastante reduzido para criar intoxicação. Como diferenciar? Portanto, normalmente as senhoras que vendem a mandioca, ou mesmo aquelas que plantam, já conhecem o tipo de mandioca que é doce e o tipo de mandioca que é amarga. No paladar, logo que queremos provar a mandioca, nós vamos sentir uma determinada doçura na mandioca doce que é mansa, ou uma sensação de amarga na mandioca brava, que é amarga. Para os especialistas, a mandioca doce, que é permitida para o consumo humano, também carece de uma boa higienização e deve ser fervida antes de ser consumida para evitar intoxicação que pode afetar as estruturas responsáveis pela força muscular do organismo humano devido à ingestão de substâncias químicas presentes. Durante esse período em que o bombom está na água, o ácido cianídrico, as toxinas saem, portanto, vão saindo e depois pode-se comer à vontade. E o vírus não é esse vírus, como a maior parte dos outros dos vírus, não pode ser combatido com substâncias químicas. O combate a esse vírus tem de ser feito fundamentalmente através do recurso a variedades que são resistentes à doença. Precisa ser lavado e deixado durante 30 minutos numa água potável para que possa ser desintoxicada, quer das pesticidas, dos adubos ou então, quiçá, dos micro-organismos, bactérias, vírus que possam ter caído nesses alimentos. A cadeia toda, desde a produção, transportação, venda e consumo, que todos tenham conhecimento sobre as diferenças entre a mandioca doce e a mandioca amarga. Especialistas apelam à população a manter uma boa higienização para o consumo da mandioca permitida para o consumo humano, como forma de evitar a existência de toxinas que podem ser prejudiciais à saúde. Parlamento do Burkina Faso aprova lei que proíbe homossexualidade. Em destaque. 8 jogadores juntaram-se nesta terça-feira aos Palancas Negras, que preparam o duelo diante da Líbia para a 7ª jornada do Grupo D, qualificativo ao Campeonato do Mundo da América do Norte. A Operação Líbia continua no estádio 11 de novembro, onde a Seleção Nacional projeta a partida da 7ª jornada do Grupo D, qualificativo ao Campeonato do Mundo da América do Norte. O selecionador nacional, Pedro Gonçalves, contou com 8 rostos novos que se juntaram ao combinado nacional. Trata-se de Nur Fortuna, Milson, Zine, Freddy, Shaw, Depu, Caíca e Maestro. Em nome do coletivo, o médio defensivo dos Palancas Negras, Shaw, mostra-se confiante quanto à partida de Angola diante da Líbia. Os jogos aqui em África, nos últimos anos, têm sido difíceis, independente se tu estás a jogar em casa ou fora. Mas acredito que aqui no nosso campo nós vamos fazer um bom jogo e buscar o resultado, que é a vitória que mais nos interessa. Diante dos nossos adeptos, acredito que o estádio vai estar cheio para nos puxarem. O jogador disse também que o grupo está compenetrado para a empreitada e que matematicamente ainda é possível chegar ao Campeonato do Mundo 2026. A mensagem que reina, sobretudo, é acreditar enquanto houver possibilidade matematicamente, acreditar até a possibilidade matemática terminar. Mas agora há possibilidade. Recordo que Angola está no grupo D de qualificação ao Campeonato do Mundo com 7 pontos. Cabo Verde comanda com 13. Arrancou neste fim de semana em Luanda a 4ª edição do torneio de futebol comunitário Girapopula 2024. A prova é uma homenagem ao antigo jogador do Petro de Luanda, Mangabi.
24 equipas de vários pontos de Luanda participam desta 4ª edição do Gira Popula, prova que visa dar alguma visibilidade ao futebol praticado nas comunidades. O campeonato arrancou no último fim de semana no bairro Popular, aqui em Luanda. Antes do pontapé de saída, a organização rendeu uma singela homenagem ao antigo jogador do Petro de Luanda, Gabriel Vieira Dias, Mangabi, com um quadro pintado à mão. O homenageado, Mangabi, não escondeu a sua felicidade pelo gesto dos jovens do bairro Popular, pelo feito enquanto ainda pode ver e sentir a homenagem na pele. Eu sempre disse que para mim será mais 5 anos de vida, porque essa homenagem eu estou a vê-la, os moradores do bairro Popular estão a ver e mais pessoas estão a ver. Aqui é que é importante, as homenagens devem ser feitas assim, antes das pessoas partirem, para que eu como homenageado consiga ver aquilo que realmente fiz durante o meu percurso. Esses jovens do bairro Popular são muito fortes e eles já vão fazendo isso a muitos atletas aqui do bairro. Então, esperei a minha vez, sabia que ia chegar. Quem, por ocasião, também destacou o gesto dos jovens organizadores do Gira Popula foi o igualmente antigo atleta do Petro de Luanda, Amaral Aleixo, que recuou no tempo para falar de Mangabi. Para o mundo inteiro, Gabriel Vieira Dias, né? É dizer que na nossa meninice, nós com 11, 12 anos, íamos assistir os jogos do Atlético e dos Perdidos. E então, à noite, ai meu Deus, quando se o Atlético tivesse a perder e passasse um avião já, havia um avião que passava, acho que era às 10 horas, nós ficávamos tristes, muito, por causa da idade, muitos de nós choravam, inclusive, não é? Porque eram os dois principais clubes, o Atlético e os Perdidos, para a nossa geração. E a maior figura, e o Atlético, diga-se, tinha grandes jogadores, mas a maior figura era mesmo o Mangabi. Depois da bola rolar oficialmente em homenagem ao Gabriel Vieira Dias, Mangabi Miro Antônio, coordenador do campeonato Gira Popula, descodificou o enigma à volta da figura escolhida nesta 4ª edição da prova. Mangabi foi um espelho do nosso distrito aqui do bairro Popular. Foi alguém que, amigo dos três amigos, foi alguém que deu muito pelo futebol aqui no nosso bairro. Por isso, nós preparamos esse dia 31 para fazer essa grande homenagem ao Mangabi, porque é alguém que nós temos um grande respeito por ele. O vencedor desta edição do Gira Popula vai encaixar no fim da prova 3 milhões de kwanzas. O segundo levantará 2 milhões de kwanzas, ao passo que o terceiro colocado do campeonato vai ficar com um montante de 1 milhão de kwanzas. Bem-vindo de volta. O Parlamento do Burkina Faso aprovou uma lei que proíbe a homossexualidade, com os infratores enfrentando penas de prisão entre 2 a 5 anos. A informação é da emissora estatal. Veja mais no compacto da atualidade internacional. O Código de Família emendado foi aprovado pelo Parlamento na segunda-feira, numa votação unânime que entra em vigor em mais de um ano após ter sido aprovado pelo governo militar de Ibrahim Traoré. O Burkina Faso junta-se à lista de mais de metade dos 54 países de África que têm leis que proíbem a homossexualidade, com penas que variam de vários anos de prisão a pena de morte. Embora estas leis sejam criticadas no exterior, desfrutam de popularidade nos países onde locais e autoridades criticam a homossexualidade como um comportamento importado de fora e não uma orientação sexual. O vizinho e aliado próximo do Burkina Faso, Mali, que também é governado por uma junta militar, aprovou uma lei semelhante em novembro do ano passado. A nova lei do Burkina Faso entra em vigor imediatamente, com indivíduos em relações do mesmo sexo a arriscarem penas de prisão, além de multas, segundo o ministro da Justiça, Edasso Bayala. Durante uma conferência divulgada pela televisão estatal, ele descreveu atos homossexuais como comportamentos bizarros. As autoridades promoveram a nova lei como um reconhecimento dos valores do casamento e da família no Burkina Faso.
Um tribunal na Finlândia condenou um controverso líder de um movimento separatista nigeriano a 6 anos de prisão, depois de o ter considerado culpado de atividades relacionadas ao terrorismo. O tribunal decidiu que Simon Epka, um cidadão finlandês de origem nigeriana, tentou promover a independência da chamada região de Biafra, na Nigéria, por meios ilegais. Ele lidera o grupo proibido dos povos indígenas de Biafra, que alegadamente é responsável por assassinatos e raptos de centenas de pessoas no sudeste da Nigéria. A região foi independente por curto período no final da década de 60, mas a sua tentativa de separação terminou após uma sangrenta guerra civil de 3 anos. Este conflito levou à morte de mais de 1 milhão de pessoas, principalmente devido aos combates, a fome e a falta de cuidados médicos. A Guiné relaxou as restrições sobre a mídia ao reverter um decreto que proibia a cobertura de atividades de partidos políticos. O regulador da mídia da Guiné tinha anteriormente emitido uma ordem que proibia os jornalistas de cobrir partidos políticos que enfrentavam dissolução ou suspensão pelas autoridades. Mas uma nota dirigida à agência France Presse na segunda-feira, o chefe da Autoridade de Comunicação do país disse retorno ao governo civil. Os militares tomaram poder ao presidente Alpha Condé em 2021. A junta da Guiné tem sido acusada de suprimir a liberdade de imprensa antes da votação. O Supremo Tribunal Federal deu início ao julgamento do ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e de outros 7 réus acusados de tentativa de golpe de Estado relacionado aos ataques de 8 de janeiro de 2023. O processo será analisado ao longo de 2 semanas, em 5 sessões, com expectativa de sentença apenas no último dia, ou seja, não há previsão de prisões nesta terça-feira. Mesmo em caso de condenação, a prisão não será imediata. A pena só passa a valer quando o processo estiver concluído e não houver mais possibilidade de recurso. Por ordem do ministro Alexandre de Moraes, Bolsonaro está atualmente em prisão domiciliar, ou seja, proibido de sair de casa, além de estar a ser monitorado por tornozeleira eletrónica e por polícias dentro do seu condomínio em Brasília. Moraes viu o risco de fuga do presidente, daí a medida. Se houver condenação, os efeitos vão desde prisão a reparação de danos, perda de cargos e mandatos, bem como inelegibilidade. O Girassol Jornal termina aqui. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Boa noite e até amanhã.